Eu já perdi a conta das vezes que eu disse depois eu faço, e esse depois nunca chegou. Mas aí eu descobri algo sobre a procrastinação, que ele não é a falta de tempo, e sim um grito silencioso da sua mente pedindo socorro. E nesse vídeo vou te mostrar o que realmente está por trás disso e como dar um fim nesse ciclo antes que ele destrua você. Eu aprendi desde pequeno que quem procrastina é preguiçoso, mas sabe o que eu descobri? A procrastinação é só o sintoma. A raiz quase sempre é emocional. Quando você adia uma tarefa, provavelmente não é falta de tempo, é medo. Medo de errar, de não ser bom bastante e medo de se frustrar. E até hoje eu luto contra isso todos os dias. Hoje eu sou responsável por muitas coisas, como minha casa, por exemplo. E quando eu sei que preciso estudar ou fazer algo importante para o progresso da minha vida, mas eu adio por causa de sentimentos relacionados a essa atividade que me incomodam. E eu simplesmente tento evitar da forma mais fácil e simples de todas, fazendo nada e deixando a vida rolar. E essa ideia tem respaldo. Estudos mostram que a procrastinação é um mecanismo emocional, não um mero problema de organização. E quanto mais eu evito, mais cresce a discrepância entre quem sou e quem quero ser. E essa tensão sempre me gerou vergonha e ansiedade, mas também gerava algo ainda pior, que me aprisionava e causava desespero. O ciclo da culpa. Eu adiava uma tarefa, me sentia culpado, me distraía para aliviar e adiava mais ainda. E de repente me pegava num turbilhão de ansiedade, culpa, autojulgamento que me afastava ainda mais da ação. É um ciclo muito silencioso, mas era muito devastador para mim. A psicologia define esse padrão como uma falha na autorregulação emocional. Você adia, se sente mal e evita de novo. E quanto mais se evita, mais difícil se torna começar. O maior alerta que eu tive foi quando comecei a ver o poder destrutivo que esse ciclo gerava no meu dia a dia. Meu estresse e ansiedade se intensificavam cada vez mais, eu sempre fazia uma autocrítica constante que bloqueava minha autoestima e desejo de tentar, e a longo prazo estava trazendo até prejuízos físicos, pois eu não estava conseguindo fazer meus treinos de musculação, que sempre foi o meu hobby favorito. Se você já sentiu esse peso, saiba, isso é cientificamente real e não é você, é o ciclo que nos aprisiona. E foi nesse estágio da minha vida que descobri 5 técnicas infalíveis que são capazes de interromper esse ciclo, que mudaram a minha vida e trouxeram de volta a alegria de não me sentir que estou parado no tempo. E é o que eu vou trazer para vocês agora. Técnica do microcompromisso. A primeira chave para sair da procrastinação não é a força de vontade, é a microação. Você decide começar agora, mas acaba não fazendo nada significativo. E sabe por quê? Porque o cérebro rejeita tarefas grandes. Ele precisa de microcompromissos para começar. Eu comecei a aplicar essa técnica na faculdade, quando comecei a mudar minha metodologia de estudo. E em vez de preciso estudar 3 horas, eu pensava, vou abrir o livro e estudar por 3 minutos. É ridículo de tão simples, mas é poderoso, porque tira o peso da perfeição que a minha mente criava. Pesquisas mostram que compromissos pequenos repetidos diariamente podem reduzir a procrastinação e aumentar a produtividade. Um estudo da Stanford chegou à conclusão que mensagens diárias com uma pequena tarefa aumentaram em 24% o tempo dedicado pelos alunos, com melhora em notas e em taxa de conclusão. A partir daí percebi que ao abrir o caderno eu já sentia ok, não é nada impossível. E algo sutilmente diferente acontecia. A inércia finalmente se quebrava. Técnica da regra dos 5 segundos. A segunda chave vem de Mel Robbins, a regra dos 5 segundos. Você já sentiu aquela dúvida de vou fazer talvez depois? Mel Robbins chama isso de botão de emergência do cérebro, e ela oferece uma solução simples. Conte 5 até 1 e haja antes que a inércia te domine. Isso dribla o sistema de defesa do cérebro que quer te manter na zona de conforto. Segundo a Very Well Mind, a contagem ativa o cérebro racional, evitando a transição para o sistema automático de autoproteção que gera a procrastinação. Confesso que nas primeiras vezes eu realizei essa técnica e contava até 10, 20 e 30, mas fui me aprimorando, e hoje ela me ajuda muito a dar início às minhas tarefas. Mas essa não é a técnica mais eficaz que me fez parar de vez com o ciclo da procrastinação. Entenda o seu gatilho. Tem gente que procrastina por medo de falhar, outros por medo de acertar. Por isso eu parei e me perguntei, o que exatamente estou evitando sentir? Antes de qualquer técnica, microação ou contagem, você precisa entender o que dispara a procrastinação em você. Qual é o gatilho emocional que te faz correr para o celular em vez de fazer aquilo que você tem que fazer?
No meu caso, a comodidade era pelo fato de eu estar trabalhando com algo que eu não gostava de fazer, e isso me dava medo de errar e falhar com as minhas responsabilidades no trabalho, na minha casa e até mesmo com a minha própria família, pois eu me via obrigado a estudar e entender uma área que eu não me identificava, e tudo isso me dava medo. A clareza sobre o seu gatilho te dá poder. O autoconhecimento vira uma arma. Estudos mostram que procrastinamos para evitar desconforto emocional. A mente busca refúgio imediato diante do estresse de uma tarefa desagradável. E isso me levou à descoberta de mais uma técnica infalível que mudou meu dia a dia por completo. Um ritual de ação. Sempre que você tenta começar, algo te distrai. O celular, o sofá, a ansiedade. Mas sabe qual é a diferença entre quem permanece no mesmo lugar e quem realmente avança? Um ritual. Algo simples que envia uma mensagem clara ao cérebro. É hora de agir. Pesquisas da Harvard Business School revelam que realizar um pequeno ritual antes de iniciar uma tarefa aumenta significativamente a sensação de disciplina, o que melhora o autocontrole em atividades desafiadoras. Quando decidi testar isso, comecei de forma simples. Abri o computador, tomava um copo d'água e respirava fundo. Chegou um ponto em que, mesmo sem perceber, meu corpo já iniciava o processo automaticamente. Era como se minha mente dissesse: está faltando alguma coisa. E esse algo era o meu ritual. Mas o melhor ainda estava por vir. Tudo mudou de verdade quando decidi combinar esse ritual com as microações planejadas. No fim do dia eu me sentia como um super-herói, com a sensação real de dever cumprido. E foi essa sensação que transformou meus dias mais improdutivos nos mais produtivos da minha vida. Recomece sem culpa. Vai ter dia que você vai falhar e tudo bem. O que eu aprendi é que vencer a procrastinação não tem a ver com a perfeição, tem a ver com a persistência sem culpa. Quando entendi que errar faz parte do processo, ficou mais fácil aceitar o que passou e perceber os gatilhos emocionais que me travavam. A partir disso, comecei a me tratar com mais gentileza, reconhecendo o meu potencial e compreendendo que o passado não define quem eu posso me tornar. E pouco a pouco, aquele abismo entre o meu eu de agora e o eu que eu quero ser começou a diminuir. No fundo, a procrastinação nunca foi o vilão. Ela só te mostrou aonde ainda mora o medo. Mas agora você sabe que não precisa ser forte o tempo todo, só precisa de um passo, um micro compromisso, um ritual, um recomeço. Aprendi que a disciplina não nasce da culpa, ela nasce do cuidado, da decisão silenciosa de continuar, mesmo quando a mente grita de novo não. É aí que você responde sim, de novo sim, porque dessa vez eu não vou me abandonar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Toda semana eu vou trazer um conteúdo novo em prol do nosso desenvolvimento pessoal. E espero que nós possamos ter uma grande amizade a partir daqui. Agora comenta aqui embaixo qual dessas técnicas você mais gostou e por qual você vai começar. Quem comenta se compromete, então eu vou estar de olho aqui nos comentários e responder cada um. Até a próxima, galera.